Estamos começando a reunião da segunda. Por enquanto, eu e Ana, mas vamos adiantar com a meditação. Depois vamos fazer uma oração e depois, como sempre, vamos ler o texto. O texto vai falar muito da expiação. Então, dando uma lidazinha, eu escolhi fazer essa meditação, vinha com o tema da expiação. A expiação no curso diz que nada aconteceu. Então, toda essa projeção de mundo nossa tem que ser perdoada, porque Jesus disse que nada aconteceu. Isto não lhe pertence. São coisas do ego. Essa primeira vozinha que a gente ouve compulsivamente em nossa mente não é a nossa voz, nem é a voz de Deus, é a voz do ego. Então, Jesus costumava desconsiderar essa primeira voz. Por isso que ele fala que na expiação nada aconteceu. Então, vamos inspirar, aceitando a expiação de Deus como se que nada aconteceu. E vamos expirar compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Repetindo, inspirando, aceitando que a separação de Deus não aconteceu. E expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Se nada aconteceu, nós estamos inteiramente em paz. Essa é a mensagem, o propósito do curso em Milagre. Então, vamos lá. São 10 respirações, vamos começar agora. O tempo vai ficar à vontade. O tempo é o tempo de você dizer a frase inspirando e o tempo de dizer a frase expirando. Então, vamos lá. Inspirando. Inspiro, aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Inspirando, aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Expirando e aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Inspirando, aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Inspirando, aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando, compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Agora mais 5 respirações em silêncio. Inspirando,
A última respiração. Inspirando e aceitando que a separação de Deus não aconteceu. Expirando e compartilhando a paz da verdade de que nada aconteceu. Agora a Ana vai ler a abertura da leitura do texto. Boa noite, gente. Então, a gente vai fazer a oração aqui da página 30, para a gente se alinhar com o Espírito Santo, e em seguida a gente inicia o estudo do texto. Então, Espírito Santo, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados à medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo, entregamos essa reunião a Ti, para que nos conduza, para que possamos ouvir e aprender todas as lições que precisamos para sermos verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Guie-nos nessa reunião. Amém. Amém. Então, gente, agora eu vou compartilhar o texto e a gente iniciar o estudo. Espera aí que o texto não apareceu. Deixa eu abrir o texto novamente. O texto não está aparecendo. O que houve? Deixa eu fechar ele novamente. Ok. Ai, graças a Deus. Bom, gente, então, a gente teve dificuldade aqui para compartilhar o texto, mas agora está tudo ok, graças a Deus. Então, a gente hoje vai dar continuidade ao estudo do capítulo 5. Né? Hoje, nosso texto aqui é o item 4, né, do capítulo 5, ensinando e curando. Então, a gente vai fazer o que faz normalmente, né, que é
ler 2 parágrafos por vez, né, em média, e conversando. Hoje pode ser que Jeane não consiga entrar, mas, né, pode ser que ela entre, então vamos aguardar, mas enquanto isso a gente vai estudando o texto, e se ela entrar, será muito bem-vinda. Então eu vou ler, né, Gustavo, e a gente vai conversando, tudo ok? Ok. Tá. Então, o que Jesus nos fala nesse texto, né, ensinando e curando? O que ele quer que a gente aprenda, né, com esse texto? O que é ensinar e curar? Aí ele diz, no parágrafo 1º, o que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. Desculpa, gente. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo a voz da criação. Subir um pouquinho. Nada que não seja bom nunca foi criado, e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é a sua proteção, né, a proteção do reino. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Parágrafo 2. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que, mesmo nesse mundo, é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. A gente retorna para o parágrafo 1º, que a gente possa conversar um pouco a respeito. Bom, aqui ele fala, né, que o que o medo escondeu ainda parte de nós, né? Então, a verdade, na verdade, ela está em nossa mente. O ego, ele tenta esconder, o medo, né, tenta esconder a verdade, mas ela está em nossa mente como sempre esteve, sempre estará. Então, aqui Jesus nos oferece um caminho, o caminho para sair do medo, que ele não fala que é um caminho, ele fala o caminho para sair do medo. E este caminho é a expiação. Então, ele nos propõe que a gente se una à expiação. Então, o que seria se unir à expiação? Né? Seria aceitar a expiação para nós mesmos.
né? Então, se eu não aceitar a expiação para mim mesmo, como que eu vou poder ensinar a expiação? Porque o ensinar aqui que Jesus fala é pelo testemunho. Não é que eu vou ficar dando aula de expiação, é pelo testemunho que eu vou ensinar, né, em relação a tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, falar e fizer, eu estarei dando testemunho do que eu acredito. Então, me unir à expiação é aceitar o propósito do Espírito Santo para a correção da minha mente, para desfazer a crença da separação que está em minha mente. Então, com isso, uma vez, né, desfazendo essa crença, o medo se desfaz, porque o medo vem como consequência dessa crença. Ele é um efeito da crença na separação. E aí o Espírito Santo, o que ele faz, né? Esse caminho da expiação, né? Que é pelo perdão. O Espírito Santo, ele nos ajuda a reinterpretar todos os pensamentos de medo que nós temos, né, de julgamento. Ele nos ajuda a reinterpretar, ensinando, né, nos ensinando que só o amor é verdadeiro, né? Só o pensamento amoroso é verdadeiro. Então, quando a gente se alinha ao Espírito Santo, aceitando a expiação para nós mesmos, a gente vai aprender com ele, pela guiança dele, a reinterpretar todos os nossos pensamentos de medo em pensamentos amorosos. E aí ele vem falando, né, que a verdade, ela está além da nossa capacidade de destruir, mas ela é inteiramente dentro da nossa capacidade de aceitar. Então, a boa notícia é essa: nós não perdemos a capacidade de aceitar a verdade que está em nossa mente. Por mais que, né, que o medo nos ataque, por mais, né, que o ego faça todas as artimanhas para esconder a verdade, mas nós temos a capacidade de aceitar a verdade. Espera que tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou permitir. Jaciara. Oi, Jaciara. Pronto. Então, e ele vem falando aqui mais embaixo, no parágrafo primeiro, que a expiação é a garantia da segurança no reino. Essa garantia da segurança no reino é a garantia da segurança do reino em nossa mente, né? Porque o reino é sempre seguro, porque o reino é feito por Deus, ele é sempre seguro, ele não sofre ameaças. Mas a nossa consciência do reino é que precisa de segurança, que precisa de proteção. Então, o trabalho da expiação é nos garantir essa segurança do reino, né, porque a gente vai desfazendo as ideias, os pensamentos amedrontadores, então a gente vai confiando cada vez mais, né, de que a verdade, só a verdade é real, e somente a unicidade é a proteção do reino. Né? Então, os fragmentos não protegem nada, os fragmentos nem são reais. Somente a unicidade, né, a união da filiação é a proteção do reino. Então, quando o Espírito Santo vem fazer esse trabalho conosco, né, de nos ajudar a desfazer os pensamentos equivocados da nossa mente, na verdade, ele está nos ajudando a proteger a consciência do reino de Deus em nossa mente, a consciência da verdade em nossa mente. E aí, uma vez a gente refazendo essa consciência, né, retomando essa consciência da verdade, aí o ego se desvanece porque ele perde efeito, né? Se os pensamentos amedrontadores são corrigidos, o ego ele fica sem, né, porque ele na verdade é o próprio pensamento de medo, né? O ego não passa de um pensamento em nossa mente, um pensamento de separação em nossa mente. Então, se a gente desfaz o efeito dele, a gente chega a desfazê-lo, né, desfazendo a crença que gerou o medo, e aí
né, só a verdade prevalece. Quando Jesus fala na expiação de que nada aconteceu, ele quer dizer que o ego, na verdade, não aconteceu. Então, eu gosto muito quando fala da expiação, dizer assim: espie bem, ouça bem o que sua mente está dizendo para você. 99,9% é mentira. Espia bem. Agora, quem é que está espiando bem? Quem eu penso que sou, está acreditando no que a mente está dizendo. E quem está espiando, quem está observando, o observador, é outra coisa. É como se seu verdadeiro ser é o que está espiando, é o que está observando o que você achava que era, estava acreditando na voz compulsiva da mente falando. Às vezes eu penso assim, o comportamento seria assim: tudo que você ouvir compulsivamente da mente, faça o contrário, porque ela está mentindo. Mas se ela está mentindo, ela está lhe mostrando o que é certo, que é o outro lado. Bom, talvez não seja 100% assim, mas normalmente a mente egóica compulsiva está lhe julgando, te autopunindo pelo que você, na verdade, não fez. Sim. É incrível esse conceito da expiação no curso, porque ele é definitivo, ele não deixa dúvida. O que você achava que era verdade, perdoe. Mas a expiação é uma coisa diretíssima. Lhe mostra quem você é em Deus. Sim. Podemos seguir, Ana? Sim. Aqui no parágrafo 2 ele fala do compartilhar, né? Ele começa a falar do compartilhar aqui, que ele vai continuando falando sobre isso mais adiante. E porque na sessão anterior ele falou que o pensamento compartilhado aumenta, e na medida que mais pessoas acreditam nele, mais ele fica forte, né, na mente. E o ego, os pensamentos do ego não são compartilhados. Então, o ego, tudo que ele pensa, ele guarda para si mesmo. Então, os pensamentos egóicos, eles não têm força, né? Então, é possível desfazê-los porque eles não têm força, porque eles não são compartilhados. Então, a pessoa pensa e ela divide o seu pensamento com algumas pessoas, mas isso você não pode chamar de compartilhamento, porque compartilhamento, que Jesus fala aqui, deixa eu ver se alguém entrando, gente. Os pensamentos É do já ego são pensamentos literalmente privados. Ele está sempre oculto por trás de várias mentiras, ocultando quem você realmente é. Por isso que chama pensamentos privados. Eu acho o, o que precisa ser feito é puxar a cordinha da descarga, já que ele é privado. Sim. Pois é, e compartilhamento aqui, pelo que dá a entender, é diferente um pouco do compartilhamento aqui no mundo, que aqui no mundo a gente acha assim, que dividiu com alguém e compartilhou. Mas só que na hora que a gente divide com outras pessoas alguma coisa, uma ideia, ou algum bem, né, alguma coisa, cada pessoa que está ali naquela divisão, ela tem um interesse privado naquilo ali. Então, assim, você está dividindo, né, você está distribuindo partes daquilo,
mas cada um não está ali com um único propósito. Cada um compartilha um propósito comum, né, divide ali um propósito comum, mas tem seus propósitos particulares. Então, isso, assim, não é esse o sentido de compartilhar que Jesus nos apresenta aqui. O compartilhar aqui significa que todos que estão compartilhando comungam um mesmo propósito. Então, por isso que é compartilhar. Então, a ideia, o pensamento que é compartilhado, segundo aqui o ensinamento de Jesus, é um pensamento que aumenta em força, porque todos estão ali investindo um mesmo propósito, ou orientados por um mesmo propósito para fazer aquele pensamento aumentar e se fortalecer. E esse propósito é dado pelo Espírito Santo. Né? Aceitar a guiança do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele que conduz a expiação, né? E a expiação, ela nos leva de volta a lembrar quem nós somos verdadeiramente, e a lembrar e aceitar em nossa consciência que Deus é nosso Pai, e que nós somos o seu Filho amado. E uma vez aceito essa verdade, né, que isso é a verdade, né, que ele fala o tempo todo aqui, todo o edifício do ego ruim, porque o edifício do ego ele é construído sobre a ideia de que nós somos a parte de Deus. Né, nós nos criamos, ou o mundo nos criou, mas menos Deus, né, é a negação da paternidade de Deus, é a negação da autoria de Deus. Então, quando a gente aceita plenamente em nossa mente que Deus é nosso Pai, pronto, a expiação está feita. Então, se a gente aceitar o propósito do Espírito Santo, se alinhar a ele desse propósito, aí a gente vai conseguir, né, a gente vai aceitar a expiação para nós mesmos e vamos conseguir corrigir essa ideia equivocada em nossa mente e vamos ter paz, que é o que nós mais queremos no mundo, que Jesus fala aqui várias vezes. A paz é o que o Filho de Deus mais quer no mundo, né, o que ele mais quer. Então, é porque nós esquecemos que isso é o que nós mais queremos. A gente esqueceu até disso, que a paz é o que nós mais queremos. Então, a gente fica aqui meio distraído com várias coisas que a gente acha que quer, mas nenhuma delas nos satisfaz ou nos completa. Somente a paz tem o poder de nos trazer a completeza que nós somos, né, e que nós esquecemos dela. Posso ler o 3, Gustavo? Sim. Boa noite, Janete. Boa noite, Jaciara. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite. Então, eu vou ler Meninas, o parágrafo 3, tá bom? 3 e 4. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar, e também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Alguém quer fazer algum comentário desse parágrafo? eu gostaria de dizer e falar sobre o compartilhamento, né? Que todo esse curso é um compartilhamento de Jesus. Por exemplo, Jesus começou a compartilhar com Ellen Schumacher, que resultou nesse curso, né? Todo ele é um compartilhar. É como se tudo fosse uma canalização.
como Jesus canalizou o Pai e canalizou para Ellen, e Ellen para todo mundo, através do curso em Milagres. Quer dizer, compartilhar é isso. Depois que você expia, a única coisa que você pode fazer é compartilhar a sua experiência da expiação. Nada mais é muito interessante para você, a não ser compartilhar sua experiência da expiação. Sim. E o curso ensina isso no texto, no livro de exercícios, sempre, sempre, sempre. E aqui ele fala que só os pensamentos amorosos podem ser compartilhados porque são amorosos, né? Então, esse compartilhamento, segundo aqui, como Jesus está nos ensinando, né, o significado de compartilhamento para ele, nesse sentido, né, que ele quer dar, somente realmente, né, os pensamentos amorosos podem ser compartilhados, porque não há opostos para o amor, né? Então, o amor, ele se estende, né? Ele se estende, ele é compartilhável porque não há nenhuma oposição ao amor. Ao passo que os pensamentos do ego, eles são pensamentos opostos. Então, eles não são possíveis de serem compartilhados porque existem resistências, defesas contra eles, né? Numa tentativa de compartilhamento. Então, não é possível compartilhá-los. E aí ele fala, tu só podes compartilhar pensamentos que são de Deus, né, que ele guarda para ti. Eu tenho vergonha de compartilhar meus pensamentos privados. Melhor que não faça, né? Então, ele fala aqui também que os pensamentos, né, os pensamentos do espírito, eles não deixam a mente que os pensa, né? Nem podem conflitar uns com os outros. E os pensamentos do ego podem conflitar porque eles são opostos, né? Eles se opõem. Mas o Espírito Santo, como ele fala aqui no final, ele fala, tu só podes compartilhar pensamentos que são de Deus e que ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto dos pensamentos que não são amorosos, que a gente pensa muito pensamento que não é amoroso, né? Então, esses pensamentos, ao invés dele jogar fora, o que o Espírito Santo faz? Ele reinterpreta esses pensamentos à luz do reino. Então, ele tira tudo que não seja amoroso desses pensamentos, e o que é amoroso ele salva, né? Fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Então, ele limpa, né? Ele purifica aqueles pensamentos de tudo que não é amoroso e permite o compartilhamento daquilo que sobra, que é amoroso. E aí ele fala aqui na linha 11, quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dês. Que esses são amorosos, eu posso dar, eu posso compartilhar. Né? Justamente porque são amorosos. Então ele fala, a decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Então, quando eu decido compartilhar esses pensamentos, nesse instante, eles são purificados. Porque na hora que eu decido compartilhar, é a minha mente amorosa que está tomando essa decisão junto com o Espírito Santo. Aí os pensamentos são purificados nesse instante. Alguém quer fazer algum comentário ou eu posso ir adiante? Essa purificação, né? Os hindus chamam, quer dizer, os pensamentos privados, os hindus chamam karma. E essa limpeza chama de desenkarmar. Você tira um peso incrível de suas costas. Nossa. Você falou uma coisa agora, Gustavo, aqui no parágrafo 2, ele fala, carga de ideias não compartilhadas. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas. Isso. Que são por demais fracas para aumentarem, e tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las.
Então, a gente carrega uma carga imensa de pensamentos não compartilhados, que são pensamentos conflitantes, são ideias conflitantes, e isso pesa muito, né, para a gente, porque isso esconde a paz que nós somos. Então, a gente, com essa mente cheia de pensamentos não compartilhados, a gente fica distanciado da verdade que nós somos, que sermos pura paz. Então, por que é fundamental, né, esse aceitar, né, o propósito do Espírito Santo? Que ele nos ajuda a desfazer esses pensamentos. E aí a gente vai conseguir que a luz resplandeça em nossa mente, né? A luz da paz resplandeça em nossa mente. Mas sozinho a gente não consegue desfazer esses pensamentos, somente com a ajuda dele. Porque ele vê o além do erro, né? Nós estamos aqui muito limitados, a gente vive muito dentro de uma visão, da visão do corpo, né? Mas o Espírito Santo, ele vê além do erro. Então, por isso que ele pode nos ajudar a fazer essa purificação dos nossos pensamentos, aliviar essa carga de pensamentos em nossa mente, porque ele tem a visão crítica que nós ainda estamos desenvolvendo. Alguns já até alcançaram, mas não é a maioria, né? Então, essa união com o Espírito Santo, ela é a condição para que a gente possa alcançar a paz. Sem o Espírito Santo nos guiando, a gente fica perdido aqui, nesse emaranhado, né, de pensamentos equivocados que nós inventamos. Por isso a importância de, aonde eu for, que eu convide o Espírito Santo para ir comigo, Isso aí, né? isso aí. Não se gente. afaste de mim. É sempre o E companheiro. nessa questão do compartilhamento, nessa momento em que nós estamos aí, claro, na devida proporção, né? Mas veja que já estamos caminhando para algo que foge à nossa natureza, no sentido de que hoje a inteligência artificial, a gente está aí com o aparelho celular a todo instante, você pensa uma coisa, né, o aparelho capta aquilo e você começa a receber aquelas mensagens, e você fica, mas como que eu não pesquisei isso, como é que veio? Então, já há através dessa inteligência, uma leitura, digamos, desse pensamento, dessas coisas que falamos, né? Mas o homem, o que eu quero dizer, cada vez mais para fora de si, né? Para fora de si, tentando um controle que não é dele, nunca será. Mas o Espírito Santo, ele acaba usando isso tudo em favor da paz, né? Então, tudo que for feito, que pode ser usado para aprisionar, o Espírito Santo traz para ser usado para liberar, né, para libertar. Então, a gente confia, tem que, né, se alinhar com o Espírito Santo e confiar na guiança dele, porque, né, pela guiança dele, a gente não vai, né, dar passo errado, entendeu? A gente não vai dar passo, ouvindo a voz do Espírito Santo, como ele vai falar aqui no parágrafo 4, a gente não vai dar passo que nos aprisione ainda mais, porque a guiança dele é para nos liberar do aprisionamento, né, que o medo e a culpa nos causam. Isso. É, Até, claro, opa. diga, Janete, pode dizer. Não, a minha responsabilidade, ela aumenta no sentido de que, ao estudar a 100, eu vou abrindo meu campo de visão, né, tomando mais consciência que, quando é dito que o Espírito Santo, ele vem e faz isso até me alivia, me dá até ai, tu salva, Sim. mas não quer dizer, porque quando você faz algo porque você não sabe, é uma coisa, agora, quando você faz algo sabendo, aí é diferente, né? Não sei se eu me fiz entender. Mas aí é perdoar, Janete, é não sentir culpa, porque senão você vai estar fortalecendo o pensamento equivocado na sua mente, e é entregar para o Espírito Santo e perdoar, entendeu? É o perdão que é o desfazer. É o perdão que é a forma de expiar.
Então, ele te conduz nisso. Entregando para ele já te conduz. Você nem precisa se preocupar. Entregar como você sabe que você tem muita intimidade com ele, né? Entregar que ele já conduz. Aí você já, sabe assim, já imediatamente você já sente uma paz em você, entendeu? Eu me sinto assim, né? É como se, como Jesus disse, que você não é desse mundo. Então, eu me sinto assim, como se estivesse numa terra estranha, que não soubesse falar a língua, não conhecesse nada, e tivesse o Espírito Santo como seu tradutor, ali de seu lado. Então, todas as experiências ele vai traduzindo para você. Isso mesmo. E E é a isso relação de é confiança, foco né? também, né? É foco também. Como é que é? É foco também, né? Sim. Você tá focado É a na entrega, né? E a entrega. entrega. Eu Entrega acho com que confiança. essa entrega também tem uma boa dose generosa de paciência, né, para comigo e também para com os outros, né? Para que eu possa sempre pensar nos outros de uma forma amorosa, paciente. Cada um está num determinado nível, assim, na sua compreensão, no seu desenvolvimento, né? É, Aqui falando é tão assim bonitinho, mas na hora da prática, do vamos ver ali no sim, dia, no campo do sim. jogo acontecendo, Mas, ui. na medida que a gente Mas a vai, experiência é essa, Janete. Eu sinto essa experiência. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma coisa que eu não estava muito afim de fazer, mas estava fazendo. E estava tendo paciência comigo mesmo. E isso, para mim, eu sinto que é muito assim. Quanto mais você tem paciência com você mesmo, mais paciência você tem com todos, com o mundo, com o mundo. Então, sua vida flui mais leve. gente, o perdão, ele é uma experiência muito, muito fundamental. Porque quanto mais você perdoa, mais tolerante você vai ficando. Porque Exato. você vai desenvolvendo a misericórdia em você, que é o que está em você, né? Ela está em nós, só que a gente é um pouco esquecido dela também, nesse mundo de individualidade no qual nós vivemos. Então, o perdão ele vai nos humanizando, como se fosse assim, nos espiritualizando, não é nos humanizando, senão seria o equívoco, né? Ele vai nos espiritualizando. Então, a gente já olha com muito mais compaixão, né, para o mundo, para as pessoas, para as coisas do mundo, para nós mesmos. Então, o perdão ele é a chave, realmente, né, a chave da liberação do medo e da culpa. Mas aí temos que praticá-lo, né? Praticá-lo em relação a tudo, em relação a todos, em relação a nós mesmos. Inclusive em relação a Deus, que nós temos uma imagem de Deus em nossa mente, que a gente precisa perdoar também. Tem que estar bem definido no coração que o amor, né? O amor de sombra, não, mas o amor crístico, né? O amor que Jesus nos ensinou, né? Então, vou ler o parágrafo 4. Jesus falando: Eu ouvi uma única voz, porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la, de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim, ainda irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou o mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de, entre aspas, voltar a outra face. Eu acho que eu vou ler os 5 e aí a gente conversa sobre os dois. O ensino, não, vamos conversar, porque ele vai falar, vai mudar um pouquinho de assunto. Então, se alguém tiver algum comentário sobre o 4, a gente faz.
Então ele fala, eu ouvi uma única voz, né, porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Então, o que que Jesus viu? Na hora que ele percebeu que ele não podia espiar sozinho, ele se alinhou ao Espírito Santo. Ele foi para a consciência da integridade. Que ouvir uma única voz é isso, né? A gente está na consciência da integridade, na consciência crística. E aí o Espírito Santo está ali nos guiando, né, nessa consciência da integridade. Enquanto a gente está na dispersão, na distração do mundo do ego, o Espírito Santo está aqui, mas eu não estou consciente dessa presença. É lógico que ele nunca nos abandona, ele está sempre aqui nos guiando, mas eu não vou ter consciência dessa guiança. Mas na hora que eu me disponho a estar na consciência da integridade, né, da consciência do Filho de Deus, aí eu vou ter eu vou abrir a minha mente para essa comunicação dele, então eu vou escutar mais facilmente a voz dele. E aí ele fala que escutar uma só voz implica a decisão de compartilhar nessa voz, compartilhar o Espírito Santo, né, de modo a ouvi-la, a eu próprio ouvi-lo. E você já pensou, por exemplo, eu tenho 74 anos, né? Mas veja, você já pensou, depois de 70 anos, você saber que o que você pensava que era, você não é, e que você é uma coisa boa? Você só pode querer compartilhar isso, né? Isso é espiar. Isso é a única voz. Você está ouvindo agora a última voz. Quem é você é o que Deus é. E ele fala aqui, não pode ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Então, olha o que que nós temos, o impulso de mostrar ao nosso irmão, né? É a verdade. Né? Então, o que a gente mais quer mostrar ao nosso irmão é a integridade que nós somos. A gente quer compartilhar com ele essa integridade. Só que a gente ainda está escutando muito, né, muito barulho em nossa mente. A nossa mente ainda está dividida, por isso a gente não está ainda conseguindo oferecer para ele a integridade, né, essa consciência da integridade que nós somos, compartilhar isso com o nosso irmão, para que o nosso irmão também possa compartilhar isso. E aí Jesus fala aqui, né, mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou mantenhas contra ti mesmo. Então, né, ao compartilhar a integridade, eu vou mostrar para ele isso, né? Eu não estou mais julgando o meu irmão, porque eu não o vejo mais como separado de mim. Eu estou vendo o meu irmão como unicidade, né? Como um só ser. E aí Jesus fala, esse é o significado de voltar à outra face. E aqui ele está se referindo uma passagem da Bíblia, né? Mas é uma experiência também da crucificação, a gente pode trazer para entender, né? Não mantenhas nada contra ele ou mantenhas contra ti mesmo. E Jesus, na cena da crucificação, que ele foi abusado, né, medonhamente, ele não sentiu nada contra quem estava, né, o maltratando, porque ele sabia que se ele qualquer pensamento que ele tivesse de julgamento ali, ele iria estar julgando, estar enfraquecendo ele próprio. Ele estaria, né, ferindo o homem, né, filho de Deus. E aí ele se enfraqueceria. E ali ele não era o homem que estava ali, era o Espírito, filho de Deus, que estava ali. Então, em nenhum momento ele saiu dessa consciência da integridade. Durante todo o tempo da cena, ele esteve na consciência da integridade, ouvindo uma única voz. E isso ele nos ensinou, né? Sim. Esse final me fez lembrar que sempre, e agora já não tenho mais a mamãe comigo, né? Já virou estrelinha, mas quando mocinha, e sempre quando eu tinha minhas desavenças, minhas coisas assim com as amiguinhas, ela dizia, não valorize isso, não valorize isso.
E, enfim, qualquer coisa que me perturbasse, ela dizia, não valorize isso. Então, é manter, né, essa integridade, não valorizar as coisas externas e manter o pensamento e as orações, né? Pensamento e a oração. O que que é essa oração? É ficar ali, sempre juntinho do Espírito Santo, né? Se eu estiver junto com ele, eu não vou ficar em dúvida se eu valorizo, se eu escuto o outro ou não. Que, na verdade, nem tem o outro, né? Tudo é uma projeção de mim mesma. Então, a importância de eu poder passar, né, aquele teste ou aquela situação, tirar tudo aquilo que eu posso para que eu possa viver outras experiências, mas não ficar naquele ciclo vicioso, né? Porque eu ainda não aprendi, não passei a matéria. Mas eu procuro sempre na minha vida, não, nem sempre eu consigo lembrar, mas se eu tivesse lembrado em muitas situações do conselho da minha mãe que eu não valorizasse tudo, eu tinha evitado muita coisa. Sim. Mas aí são aprendizados, né? É uma prática diária, né? Sim. Não valorizar é conservar a integridade, né? A sua integridade Exatamente. e a do outro. Muito legal esse conselho. E a minha mãe nunca sequer ouviu falar da 100, nunca, mas eu sempre dizia, a minha mãe e meu pai não eram desse mundo. Já vieram despertos, né? E, gente, eu vou ler os 5, então. O ensino, o ensino é feito de muitas formas. Acima de tudo, através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faze com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, Jesus falando, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-lo. Aí eu vou ler o 6. O Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Seguindo, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa, até que te unas a ela e a des a outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus, se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Algum comentário, gente? Tanta gentileza, né? Tanta gentileza. Aqui ele vem no 5, ele falando, o ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através de exemplos. E aqui ele quer falar, exemplos ele quer dizer testemunhos, né? Então o ensino é feito de muitas formas, mas acima de tudo é pelo testemunho que a gente ensina e aprende, porque o que ensinas, tu aprendes, como ele fala aqui mais embaixo. Então ele fala, ensino deve ser cura. Então, ensino deve ser uma experiência de cura, não um testemunho de cura. Então, se a minha mente ela é curada, se eu consigo desfazer os pensamentos equivocados da minha mente, eu estou ensinando isso através da cura da minha mente. Então, eu estou compartilhando, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilha as ideias é fortalecê-las. Então, quando eu ensino a cura,
eu estou, que ali eu já, quando eu curo a minha mente, eu estou na mente crística, então eu compartilho, né, essa experiência, e aí eu fortaleço a ideia de expiação na minha mente, porque o que eu compartilho, eu fortaleço. O que eu compartilho, eu aumento. Então, à medida que eu compartilho esse pensamento amoroso que veio tomar o lugar do pensamento de medo, né, na minha mente, o pensamento de culpa, então a minha mente ela é purificada do medo e da culpa, né, e passa a ser uma mente amorosa. Então, eu compartilhando isso, eu vou fortalecer esses pensamentos amorosos que eu passo a ter, né, pelo compartilhamento. E aqui, novamente, ele vem falar da carga, aqui no 6, é o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo expia em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Então, é um alívio, né, gente? Porque a nossa mente, a mente barulhenta, ela incomoda muito, né? Eu sinto isso, né? Quanto mais a gente pratica o silêncio, mais a gente percebe o quanto que a mente barulhenta, o quanto que ela nos incomoda, o quanto ela nos transtorna, né? O quanto que os pensamentos de julgamento, os pensamentos conflitantes, quanto que eles nos transtornam. Então, isso aí já é um efeito, né, do desfazer. Então, a gente já está prestando atenção nesses pensamentos, a gente já está dando atenção ao efeito que ele nos causa e que nos incomoda, né? Então, isso aí faz parte da cura, esse incômodo, né, de fazer um julgamento. Então, a gente começa a ficar, na verdade, mais atento aos movimentos da nossa mente. E aí o Espírito Santo consegue trabalhar mais ainda, né? Se a gente começa a liberar nossa mente para ele, né, entregando, né, nossa mente para ele, entregando todas as decisões da nossa mente para ele, ele vai tendo mais espaço para trabalhar e para fazer essas mudanças que precisam ser feitas, né? Essas reinterpretações que ele faz, né? Para que a gente possa aceitar a nossa real identidade, para que a gente possa ver o falso como falso e aceitar a verdade que nós somos. A mente crística é completo silêncio, é silêncio absoluto. Deste silêncio, você espia a voz do ego como uma coisa que não é você. Você é muito mais o silêncio do que a voz do ego. Mas você só escuta a voz do ego, porque normalmente a gente está confundido, a gente acha que é a voz do ego. A voz do ego e a gente parece ser a mesma coisa. Mas quando você pratica a consciência crística, você começa a espiar o tagarelar da mente. E aí você vê que existem duas coisas: aquele que está espiando e o que é espiado. Você é muito mais do que está espiando do que o tagarelar da mente, que é o espiado. Então, basta escolher. Sim. Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Exato. E a outra coisa que ele fala fundamental aqui, né, gente, que ele fala no parágrafo 6, seguindo o Espírito Santo, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? Então, aquela história, ninguém vai para o céu sozinho, né? A gente, para a expiação, a nossa experiência de expiação, ela passa pelo nosso irmão, né? Porque nosso irmão, ele é a prova, na hora que eu me deparo com um irmão, né, com um corpo ali na minha frente, ele é a prova de que eu sou separado. Então, aquilo ali é a projeção da minha mente, mas como eu joguei do lado de fora, né, a culpa e o medo na forma, como projeção, né, como forma, eu
eu, eu sou conflitado com aquela forma, porque aquela forma representa algo que eu não quero me lembrar, né? Aquela forma significa que eu projetei algo para esconder alguma coisa que eu não quero me lembrar, que eu tenho medo de me lembrar. Então, na hora que eu me deparo com esse irmão, ele representa isso tudo, ele é a prova disso tudo, né? De que eu estou escondendo algo que eu quero me lembrar, só que se eu não me lembrar desse algo, eu não vou ser feliz, eu não vou ter paz. E aí, para que eu consiga expiar, passa pelo perdão a esse irmão, pelo que ele não fez, porque o irmão não fez nada, ele é apenas uma projeção da minha mente. Ele está ali, na verdade, encenando um papel, encenando coisas que eu não quero ver na minha mente, e ele está me mostrando. Então, ele está fazendo um grande favor de encenar o que eu preciso curar em minha mente. Então, enquanto eu não desfizer esse fragmento que está ali na minha frente, que me prova que eu sou separado, eu não vou me sentir em unidade. Então, toda vez que eu perdoo um irmão, que eu me uno a ele, eu desfaço a ideia de separação naquele instante, né, que é um instante santo. Então, naquele instante, eu e ele somos um, não existe separação. A separação se desfaz ali. E é pelo perdão que a gente consegue alcançar a expiação completa. É perdoando cada irmão, perdoando todos os irmãos, perdoando a nós mesmos. Ou seja, desfazendo essa crença, né, que está ali na minha experiência no mundo. Então, eu preciso desfazer isso para eu ver que isso não é real. Então, na medida que eu vou perdoando, eu vou aceitando, eu vou ficando em paz, né, porque eu vou diminuindo o conflito, vou desfazendo os conflitos, as ideias conflitantes, né, e opostas em minha mente, os pensamentos opostos em minha mente. Então, meu irmão, na hora que eu o perdoo, ele já não é um outro que está ali. Ele é eu mesmo. Né? Naquele momento eu me uno a ele e somos um só ser. Então ali acaba, naquele instante, né? Eu tenho a experiência de unicidade, não de separação. E aí, como eu vou gostando de ter essa experiência de unicidade, porque ela vai me trazendo paz, eu vou perdoando mais. Então eu vou aumentando os pensamentos de perdão e vou fortalecendo esses pensamentos em minha mente. E vou compartilhando o efeito disso, né, com os meus irmãos, né, com o mundo. E aí toda a filiação se regozija, como ele fala aqui, né, à medida em que eu escuto o Espírito Santo e me entrego ao perdão, que é a minha função no mundo. Né? Tem uma lição que fala, o perdão é a minha única função como... Perdão é a minha única função... Aí tem um complemento, mas, de qualquer maneira, é a minha única função no mundo. Então, expiar é a nossa única função, e o perdão é a nossa função na expiação. Então, sem o perdão, não há expiação. E o perdão é isso, né? Desfazer a crença de que eu sou separado do meu irmão. É lembrar que nós somos um só e ter essa experiência de unidade, né? E testemunhar essa experiência de unidade. Assim é que a gente vai alcançando a paz que nós somos. A gente falou aqui, acho que no parágrafo 4, sobre integridade, né? E me veio isso agora, em termos de relacionamento. Né? Como você se relaciona com as pessoas nesse mundo, se não estando compartilhando a integridade delas. Né? Você olhar a integridade delas. E isso é um enriquecimento mútuo, né? Quando você vê a integridade do outro, você respeita a sua. A integridade aí, na verdade, ela nem é no outro ou em mim, ela é uma experiência de unicidade, né? Uma consciência de integridade. É porque o Filho de Deus não é fragmentos, ele é um, né? Ele é uno. Então, a consciência de integridade não tem eu e meu irmão, tem o Filho de Deus. Eu tive essa experiência hoje de tarde ainda, né? Eu vinha sozinho no elevador, eu ia para a garagem e, de repente, lá pelo terceiro andar, entraram várias pessoas dentro do elevador. Cada aparentemente diferente da outra. Né?
E você, sem falar nada, você se comunica através da integridade, você sente que está tudo bem, né? Que são Sim. todos os mesmos, integralmente os mesmos. O Uno estava ali presente, É. né? Então, você não precisa falar nada, parece que acontece uma harmonia. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, algo se expande ali na sua mente É, naquele é, instante, né? E é. alcança o outro, alcança o irmão. Uma certa vez, muito tempo atrás, eu fiz um curso chamado Sobre o Poder da Mente. Na época era o maestro Wolf Chay, aqui de Curitiba, uma personalidade bastante conhecida, hoje já falecido. Mas naquela oportunidade ele falou muito sobre a mente tagarela. E eu lembro que uma das técnicas que ele disse, porque como outro dia também o Gustavo nos lembrou, que a mente tagarela ela traz muito cansaço. Chega à noite a gente está cansado, exausto, de tanto julgar, tanto pensar nisso, e pensa no futebol, pensa na conta, pensa ali, pensa aqui, pensa acolá. Então, ele falou que naquela oportunidade, uma das técnicas era você prestar atenção, porque a mente não suporta ser observada. Então, quando você presta atenção naquilo que você está pensando, né, é, você supre, né, aquela tagarelice. Então, isso funciona, e é assim mesmo, né? É a Então, presença, né, Janete? Você isso, está isso, presente agora. isso, Enfim, Uhum. os budistas chamam atenção plena, né? É, isso. exatamente. É muito legal. Então, vou Nossa, ler os 6. a minha mente, ela fala muito com ela. E, na verdade, está falando consigo mesmo, né? Não, a gente conta historinha para a gente o dia todo. Por isso a gente tem que estar assim, sempre É, voltar para a presença, sempre voltar para o agora, né? isso, É o ser vigilante somente a favor de Deus e do é, seu reino, a terceira lição do Espírito Santo, capítulo é. 6. E Então, é sabe que praticar essa lição, né? Ser é, vigilante, somente a naquela favor do seu. oportunidade também, eu lembro que ele fez uma técnica. Depois teve uma outra pessoa que também ensinou essa técnica. Eu cheguei até a entrar na yoga do riso, porque quando você está gargalhando, você está rindo, você não pensa. É, Não, o sorriso é espiritual, o riso é É, espiritual. e aí, e o gargalhar é você provocar. Então, lembro que na época, quando eu comecei a fazer as técnicas, a minha mãe ficava dizendo, mas o que será que ela está rindo? O que está acontecendo? Porque eu começava a provocar. E contagia, né? Quem está perto ri também. E quando você vê aquilo, vem e vem com muita força, né? Então, a gente tem que sorrir, né? Sorrir, sorrir muito e gargalhar É a sem, sem medo alegria de do ser alto ou espírito. baixo, mas gargalhar, né? Alegria do espírito, né? ele provoca o instante santo, a gargalhada. Exatamente, sabe? Ele fala, a alegria e eternidade andam sempre juntas, Jesus fala aqui. É, Então, a alegria, ela é o espírito, né? é o Ela é lembrar de natural do amor. rir. Jesus fala no lembrar de rir, ele fala da yoga da gargalhada, viu, Janete? Quando ele pensa que você lembra de rir. É. É, Agora eu não tenho frequentado mais porque não tenho tido muito tempo, mas pelo Zoom são 40 minutos ali, né, da sala gratuita ali, você fica ali, várias pessoas, todo mundo rindo, 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 sim, sim, vamos rir. legal isso. Mas você sabe que uma vez eu tava assistindo uma live, tinha alguém do curso em Milagres, e as duas, o entrevistado e o entrevistador, começaram a rir. E aí não teve mais live.
Eles riram. Quando cansaram de rir, pronto, acabou lá. Que maravilha, hein? Ai, ai. Gente, então vou ler o 7, tá bom? A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar em primeiro lugar à cura, porque, tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. O pleno poder da criação não pode ser expresso enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. A vontade conjunta da filiação é o único criador que pode criar como o Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo, e ao pensar de Deus não falta nada. Em tudo que pensas, que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. Então, aqui ele vai falar que a expiação, ela ainda ocorre dentro da ilusão, né? Ela é o abandono do ego, mas ela ainda acontece na ilusão. Tem que falar, te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Então, a gente ainda não tem, ainda não acessou o poder de criar. Mas ele fala, por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar, em primeiro lugar, à cura, porque, tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. Então, aqueles que foram perdoados tiveram sua mente curada. Então, a gente precisa oferecer essa ideia da cura para fortalecê-la em nossa mente, né, para consolidar a cura em nossa mente. Né, e não permitir que pensamentos que não sejam amorosos voltem a ocupar a nossa mente. E aí ele fala, o pleno poder da criação não pode ser expresso enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. Então, quando tiver um fragmento longe do reino, o poder de criação ainda não vai estar restituído para esse curado, né, para essa mente curada. Porque, enquanto tiver um fragmento, né, acreditando na separação, significa que a mente ainda tem separação, ainda está dividida. Por isso que ele fala, né, né, da gente perdoar todos. Porque enquanto tiver alguém pensando separado, significa que ainda tem um pensamento, um resto de pensamento de separação na mente. A mente ainda está dividida. E ele Essa, fala, fala. essa cura a que o livro fala e você nos coloca é as crenças limitantes que eu tenho que deixar? É desfazer a crença na separação. Porque todas as demais crenças só tem uma causa, que é a crença da separação. Porque a origem de todo o mal, como ele fala, a raiz de todo o mal, é a crença de que eu sou a parte de Deus, né, de que eu separei de Deus, que Deus não é o meu criador. Essa é a raiz de todo o mal. Então, eu vou até escrever no meu espelho, um papelzinho, eu vou grudar lá. Conexão com algo maior. É isso. Essa é a cura. Isso aí. Aceitar ou desfazer na sua mente de pensamentos de medo e de culpa. Aceitar, antes disso, a guiança do Espírito Santo, que é ele que vai te ajudar a desfazer esse pensamento de medo e de culpa na mente, e a sua mente ficar em paz. Porque é o medo e a culpa que vem da crença no pecado, ou seja, da separação de Deus, é que rouba a nossa paz. Mas a nossa paz está onde sempre esteve. A gente só precisa se lembrar de quem nós somos, e a paz, né, ela resplandece em nossa mente. E ele fala... Eu, no momento, não estou no nível de vocês, assim, perdoando, mas eu tenho que pedir muito para o Espírito Santo me ajudar a ter uma abertura. Não, nós todos estamos no trabalho de perdão, coração, Janete. Né? Aqui está todo mundo... O meu coração é muito durinho, sabe, Ana? Meu coração eu reconheço, mas é só por hoje. Mas estamos todos no exercício do perdão, entendeu? E assim, perdoar é uma vida inteira perdoando, sem se distrair, né? Assim, de preferência sem se distrair, né? E tem uma coisa importante... Essa abertura que eu digo é que eu não me esqueça, né?
Eu não me Sim, esqueço um momento mas se dessa esquecer, conexão com perdoa que algo maior, né? esqueceu e lembra outra vez. Sempre perdoa. Ah, eu esqueci, ah, meu Deus, perdoa, eu me perdoo porque eu esqueci, mas agora eu estou lembrando outra vez. É assim, entendeu? Não agarre nada, vai, sabe, vai perdoando. É nosso trabalho diário, né? Desde Nosso que abre o trabalho olho diário. de manhã, é isso, é fazer já o alinhamento com o Espírito Santo e começar daí, né? Como diz uma amiga carioca minha, não é mole, não. É, como o Gustavo fala, ele só levanta da cama depois que ele perdoa todo mundo. Não é assim, Gustavo, que você faz? É isso aí. Às vezes, Ai, que lindo! Que bonito! às vezes eu me dou um castigozinho, viu? Levanta agora não, que você vai ser um risco social. Fica aí perdoando. Ai, ai. E aí, uma outra coisa que ele fala aqui nesse parágrafo 7, né? A vontade conjunta da filiação é o único criador. Então, não é um ou outro pensamento querendo fazer sozinho. É a vontade conjunta, é a unicidade do Filho de Deus que é que é o único criador que pode criar como Pai. Então, só como unicidade a gente pode criar como Pai. Como mente individual, jamais. Então, por isso que ele fala, aí ele vai falar aqui em seguida, ele fala assim, por quê? Só o que é completo pode pensar de modo completo, e ao pensar de Deus não falta nada. Então, só a filiação, como unicidade, como um único pensamento, é que pode pensar de modo completo. E aí pode pensar como Deus pensa, né, que é de modo completo. Então, Acho que é isso nossa que... função aqui Uhum. nos devotarmos, em primeiro lugar, à cura, né? Porque, Hum. tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. Então, nossa função aqui é perdoar, porque se devotar à ideia da cura, a cura é pelo perdão. Então, que perdoemos, né? Que façamos perdão a cada instante. Quando você falou agora sobre essa multiplicidade, é isso que a história da multiplicação dos pães quis dizer, né? Quis revelar. Eu não sei o que você quis dizer, eu não entendi bem, não, Donete. Não, não houve a prática da que Jesus multiplicou os pães, ou multiplicou os pães, multiplicou os peixes, de um só É, fez muito? mas ali ele está fazendo uma coisa no mundo. Aqui eu estava falando da É, fragmentação, que é também no mundo, é a nossa crença de que nós somos separados, somos 7 bilhões de fragmentos no mundo, ou 7 bilhões de indivíduos, entendeu? Isso aqui ele está se referindo aqui. mas nesse caso que eu estou citando, porque isso, claro, é uma história para contar decodificada, mas eu acho que, quer dizer, me veio assim que parece ser isso que ele queria mostrar. Essa multiplicidade, as pessoas juntam um pelos outros. É, De um, você forma muitos. Então, basta um estar nessa cura, nessa integridade, que o outro já pelo espelhamento vai fazer. sim, pelo testemunho, sim. Nesse sentido é É, você legal. compartilha, né? Se você estiver na integridade, na consciência da integridade, você consegue compartilhar isso, né? Facilmente. Isso já é compartilhável, né? Naturalmente. Olha que pergunta profunda tem nesse curso, né? Eu acho que é no manual dos professores que Jesus pergunta. Quantos professores teriam necessário para curar o mundo? E ele mesmo responde: Basta um. basta um para curar todos. É, é aquilo que ele fala, né? Você pode trocar todos os problemas do mundo por um só problema, porque nós temos só um problema, que é a É, crença de que nós somos separados. Todos os demais problemas que nós enfrentamos aqui no mundo, inclusive de nos vermos como indivíduo, que é um problema também, isso vem desse único problema. Então, se a gente resolve esse único problema, todos os demais problemas nossos são resolvidos. exato. E isso eu achei incrível no curso e na mensagem de Jesus como um todo, né? Por isso que é Porque, simples, por isso que ele fala por que a salvação é exemplo, simples, né? na psicologia, né, principalmente a moderna, ele vai procurar seu trauma, o que teve seu trauma de criança, de adolescência, de adulto,
separação, divórcio, acidente, morte. Jesus só vai num que abrange tudo. Sim. Basta dissipar esse. É, Pronto. Tudo está feito. quer dizer, ele mesmo diz, nesse sentido, como é simples a salvação. Ele Como é diz simples. isso, né? Complicado é o ego. A salvação é simples. Porra, a salvação do ego é complicadérrima. Você não tem tempo hábil. Antes de você se curar, você morreu. É. Gente, então vou ler o parágrafo 8. Esse é lindo o parágrafo 8, né? Ele é muito poético. Então vamos lá. Como podes tu, que és tão santo, sofrer todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção? Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha, para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos, para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la, e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Como é lindo, né? Como Jesus é inspirado. Até, a gente até suspira. Sim, é muito É um lindo. suspiro. É incrível, né? É incrível. E ele fala aqui na linha 4, eu tenho purificado, ele fala assim, ele fala na linha 3, eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Então, nada se perde, né? Tudo eles aproveitam, toda a ideia de amor, em qualquer lugar que estejam, eles aproveitam essa ideia de amor. E o dia que a gente expiar, que a gente for para o céu, nós vamos levar esses pensamentos amorosos que eles purificaram, nós vamos levar na nossa mochilinha, tá? Então, eles não são perdidos. Todos os nossos pensamentos de amor aqui no mundo não são perdidos. Né? O amor verdadeiro, não o amor especial, né? Mas o amor de Deus, né? Eles são a nossa criação. Então, a gente vai levar isso conosco quando a gente for para o céu. Mas não é ir para o céu literalmente. Aqui mesmo ele fala, tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. E a gente faz isso aqui agora, vivinho, amando o nosso irmão como amamos a nós. Nesse momento a gente está no céu, aqui. É. A expiação é o céu, né? É, é o É o céu caminho para o aqui. céu. A expiação é o caminho para o céu. O Não, céu não é a paz da importa. mente, né? O céu não é outra coisa, é a paz da mente. É estar no É, amor de Deus. é isso aí. O ego é que prometeu o céu depois da morte. Veja que história para engolir besta. Você não pode acreditar na historinha.
Gente, não sei se alguém vai querer fazer mais alguma colocação, senão a gente pode pensar em encerrar a reunião, né? Porque o texto, a gente conseguiu ler o texto, conversar. Depois desse último parágrafo, nossa, ele por si já Já nos põe em silêncio. é. Sim. Então, se alguém... Você quer fazer o encerramento, Gustavo? Não, faça aí, Ana, faça aí. Tá. Então, gente, nós vamos... Eu abri no parágrafo aqui aleatório, posso ler? Pode. Então, Pouquinhas gente, linhas. como oração de encerramento, o Gustavo vai ler ali um parágrafo para a gente ficar inspirado, sair da reunião e continuar inspirados. Bom, eu abri aleatoriamente aqui o livro e deu nisso, lição 86, página 159. Que eu não use isso para bloquear o que vejo. A luz do mundo brilhará, afastando tudo isso. Eu não tenho necessidade disso. Eu quero ver. Que isso não me tente a procurar a minha salvação fora de mim. Eu não deixarei que isso interfira com a minha consciência da fonte de minha salvação. Isso não tem o poder de privar da salvação. Então, Divino Espírito Santo, nós te agradecemos, né, por esse encontro, por esse instante santo que nós experimentamos nessa reunião de estudos, e pedimos que continue conosco, nos guiando, que nós nos lembremos a cada instante que és o nosso guia, que nós não queiramos tomar nenhuma decisão por nós mesmos, entreguemos todas as nossas decisões a Ti, e aceitemos a Tua guiança. Amém. 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 Gratidão. Gratidão para sempre. Gratidão a todos. Foi ótimo. Maravilha. Gente, então boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação, tá? Muito obrigada.